Sejam todos bem-vindos. Sou Paulo Henrique Teles, conselheiro do CRA Ceará. Nós abrimos esse canal hoje para discutir sobre home office, ou teletrabalho. Ninguém melhor para estar com a gente do que o administrador e doutor em administração, professor Álvaro Melo, também cearense, embora esteja já em São Paulo há muitos anos, e que tem uma vida toda dedicada a esse tema, ao teletrabalho, trabalho remoto. Professor, eu queria que você se apresentasse um pouco mais e explicasse para a gente, nesse contexto atual, né, qual é a diferença de home office e teletrabalho. Ok. Um abraço aí para o nosso pessoal que está nos escutando, que está nos vendo. É uma grande oportunidade de trocar essas informações e fazer alguns esclarecimentos, principalmente nesse momento muito, eu diria até trágico, né, que afetou o mundo inteiro. E o teletrabalho foi uma opção não só do Brasil, mas também de vários países no mundo, principalmente as empresas, sejam públicas ou privadas, para evitar o isolamento, como uma estratégia para diminuir o contágio, mandou todo o seu pessoal, seus empregados, seus funcionários, seus colaboradores, trabalhar em casa. E aí está um termo predominante, que é o home office, que é, ou seja, o trabalho em casa. Mas o trabalho, quando a gente fala em teletrabalho, ele pode ser realizado em vários locais, inclusive na empresa, claro. Mas, por exemplo, a pessoa pode trabalhar no coworking, pode trabalhar num cybercafé, pode trabalhar no clube social. Enfim, tem vários locais, desde que você tenha os instrumentos adequados. Hoje, inclusive, só com o seu smartphone já se trabalha à distância. Mas tem outras denominações que a gente encontra no mercado. Empresas adotam, por exemplo, home-based, trabalho remoto, trabalho flexível. E o home office é o trabalho em casa. O que está acontecendo hoje, todos estão chamando de home office, por quê? Porque foi mandado para trabalhar em casa, não no coworking ou em outro local alternativo. Então, é o home office. Quando se está num projeto de implantação de teletrabalho, como era há 2 semanas atrás, as pessoas trabalhavam remotamente, ou no home office, ou no trabalho remoto, o que acontecia? Você tinha todo um processo de implantação, e esse processo de implantação levava em consideração o perfil da pessoa, levava 6 meses, vocês veem bem, Paulo, levava 6 meses para você implantar o teletrabalho. E esse pessoal foi agora, na semana passada, sem nenhuma preparação prévia, sem nenhum treinamento, sem nenhum planejamento. E tem várias situações que nós estamos vendo, mas é uma emergência, por isso que nós estamos chamando de home office emergencial. Primeiro, porque não é voluntário. E, geralmente, quando se adota o teletrabalho, ou home office, não tem, a gente está falando a mesma coisa. O que acontece? Ele é voluntário, ele não é obrigado. E pode ser 1 ou 2 vezes por semana, ou 3 vezes. Isso varia muito em função do modelo que a empresa adota. Então, você tem 2 condições aí, que é obrigatório e todos os dias, pela circunstância que nós estamos passando. Ainda tem um detalhe. Você tem que olhar e, antes de enviar a pessoa para casa, saber se ele tem uma tecnologia adequada para se comunicar com a empresa. Até por uma questão de segurança da informação. Outra coisa, o ambiente. Qual é o ambiente que ele vai trabalhar em casa? Se convém, e geralmente para não dar problema, até a mesa onde ele trabalha, a cadeira, tem que estar dentro das normas da BNT, normas ergonômicas.
Como é que está o envolvimento da família? Isso tem que ser isolado. O home office tem que ser um escritório realmente preparado. Tudo isso que eu estou falando é o mínimo que precisa quando vai se implantar o teletrabalho. Claro que isso pode estar acontecendo, ou predominantemente, na minha visão, dos contatos que eu tenho feito, fiz na semana passada para saber como é que o pessoal está trabalhando, provavelmente todos esses critérios, essa orientação não está sendo seguida. Com exceção, aí é importante que se deixe bem claro, com exceção das empresas que já tinham treinado o pessoal, já tinha gente trabalhando em casa 1 ou 2 vezes por semana, e o que aconteceu agora é que esse pessoal, em vez de ficar 1 ou 2 vezes por semana, ele está a semana inteira, o dia inteiro, e isso a gente espera que daqui a umas semanas, sei lá, pelo dia 14, 15, o pessoal volte a trabalhar na empresa ou permanecer no home office desde que tenha estrutura. E aí outros que não tinham a estrutura pode até chegar para a empresa e dizer assim, olha, eu quero continuar trabalhando em casa. Gostei, eu acho que eu fui mais produtivo, mas eu preciso me estruturar. Até com a questão que esse pessoal que foi para casa, nessa forma improvisada, esse pessoal precisa, inclusive, formalizar no contrato de trabalho essa modalidade. Tem a questão de hora extra. Então, está sendo visto isso, pelo que eu vi, falei com algumas pessoas, tem muita gente que não está passando do horário do expediente, são 8 horas, isso quando você vai trabalhar à distância ou no home office, isso tem que ser seguido. Tem que ser, geralmente, aí depende muito do fuso horário, se for uma multinacional que tem contatos com as suas unidades dos países, às vezes o fuso horário não é o mesmo do Brasil, mas pode ter muita gente que está fazendo hora extra e porque não tem o que fazer, porque, por exemplo, uma pessoa que é solteira, que mora sozinha em casa, uma família muito pequena, ele está direto no computador, se comunicando com o pessoal da empresa, porque tem muita empresa ainda que continua com o pessoal presencial. Enfim, essas questões todas têm que ser vistas e nós temos que acompanhar isso. Nós temos que acompanhar o que é que está acontecendo, o que é que deveria ter sido feito, o que é que não foi feito, para depois ajustar, porque quando eles passar essa fase, nós vamos ficar com muitas informações ricas do que deu certo, do que não deu certo, porque vai ter gente também que disse, olha, foi um desastre, não deu para trabalhar, a internet não funcionava, a família não me deixou trabalhar, eu estava sempre com meus filhos, o meu local de trabalho, o ambiente de trabalho, não era adequado. Enfim, tem muita informação aí que a gente vai ter que levantar e aprendizagem que vai ter nesse processo. Seguramente, na minha opinião, nós vamos ter um tipo de teletrabalho não exatamente igual quando era realizado sem essa fase que nós estamos passando, sem essa improvisação. Mas nós vamos ter que seguir um modelo anterior. Vamos ajustar, ver o que é que deu certo, o que é que não deu certo, mas nós vamos ter que ficar, olha, do jeito que foi feito, foi de forma emergencial. Não tinha outra maneira como fazer. Então, isso eu acho que é muito importante, olhar para frente e ver que tem essas condições em função daquilo que aconteceu. Mas nós temos que saber realmente acompanhar. Inclusive, aí no Ceará, como até no resto do mundo, né, a gente tem que ver as empresas que adotaram isso aí no Ceará e depois o próprio Conselho Regional de Administração do Ceará pode, com seus associados, principalmente aqueles que são pessoas jurídicas, se eles adotaram, como adotaram, qual foi o processo,
a gente vai ficar com muita informação aí do Ceará também. Com certeza. Você falou em informação, onde é que você recomenda? Porque eu sei que você hoje é presidente da ITA, né? Que é a International Telework Association, é isso? E também diretor da SOBRAT, Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. Onde é que você recomenda para quem quer, assim, um administrador que quer pegar mais informação? A gente tem literatura hoje, eu sei que você, além de consultor, também é acadêmico, né? É professor universitário, durante muito tempo lecionou aí em grandes universidades. Onde é que você recomenda? Nesses sites, os administradores conseguem pegar uma informação mais clara sobre como trabalhar, as regras do teletrabalho, o que é que está dentro da legislação ou não? Onde é que ele consegue obter mais informação? Bom, as regras do jogo, elas estão, por exemplo, o contrato de trabalho, o cumprimento da legislação trabalhista, nós temos já a lei, né? Inclusive foi incluída na reforma trabalhista. E nós tínhamos anteriormente só o artigo 6º da CLT, que era muito tímido, esse artigo, e depois evoluiu. Em 2017 nós tivemos um detalhamento maior, e agora com a reforma trabalhista isso foi estabelecido. E o que nós estamos vendo não é que estejam desobedecendo, mas não está sendo cumprido, e as empresas elas estão permitindo que alguns aspectos, que inclusive está lá, saiu até uma medida provisória sobre isso recentemente, permitindo, flexibilizando um pouco essa situação excepcional, sem dúvida nenhuma. E dentro, até, você deve estar observando, está acontecendo, como aconteceu no mundo inteiro, que está acontecendo também aí em Fortaleza, aí no Ceará, como está acontecendo em São Paulo e nos outros estados, é uma coisa interessante. Muitos professores estão dando aulas remotamente, coisa que eles nem faziam antes. As faculdades, algumas tinham já uma estrutura, então isso também não deixa de ser uma associação do EAD, Educação à Distância, com a execução do trabalho que não é mais na faculdade. Então, os professores tiveram, inclusive, de adequar o conteúdo da disciplina dentro de uma visão à distância, ou seja, dentro da adoção das aulas à distância. Então, a gente vê, por exemplo, a própria telemedicina, né, que também está acontecendo aí, e tinha até algumas restrições, algumas coisas, os médicos não podiam dar as receitas à distância, mas já se flexibilizou. Então, em todas as áreas, nós estamos vendo isso aí, Paulo, né? E isso é importante também, que as universidades, as faculdades, nessa linha acadêmica, que também é o seu caso, você é consultor, atua na área acadêmica, que as faculdades, principalmente de administração, como é o nosso caso, elas possibilitem levantar essas informações, a área de pesquisa, por exemplo, das faculdades de administração, da faculdade de economia também, né? Elas possibilitem esse acesso a ou busca dessas informações para o pessoal de pesquisa, dizer, olha, os modelos de gestão mudaram, os modelos de gestão do trabalho
esses modelos mudaram, o modelo anterior, ou o modelo anterior mudou. Então, isso também para a universidade, principalmente para as escolas de administração, elas, quando os professores forem ministrar as disciplinas, por exemplo, da teoria geral da administração, e outras disciplinas, disciplina de legislação trabalhista, recursos humanos, gestão de pessoas, tem que já colocar isso muito claro para os alunos, porque antes era. Não, tinha muita, sei lá, 35%, 40% das empresas já adotavam o home office. E muitas delas, a gente já tinha constatado que eram formalizadas e muitas delas nem eram formalizadas, como está sendo hoje. A formalização não é o problema agora, o problema agora é outro. Você colocou a questão da aula à distância. Há 2 dias atrás eu dei uma aula, na verdade 3 dias, no sábado, eu dei uma aula sobre planejamento empresarial, né? Planejamento estratégico à distância. E essa aula foi muito interessante, porque tinha uma aluna participando que ela está morando no Rio de Janeiro. Ou seja, ela foi a trabalho para o Rio de Janeiro e, por questão de circunstância, não retornou, quer dizer, está a trabalho lá, e ela pôde estar em sala de aula com todos. Tinha outro aluno também no interior, assistiu a aula da mesma forma. Então, diante dos desafios, das dificuldades, a gente tem que achar soluções. O administrador ele trabalha nessa linha. É, um, é uma pessoa que vai prospectar e vai desenvolver soluções, vai atrás da melhor alternativa dentro daquelas possibilidades que estão postas ali. É isso? Paulo, só a questão bem objetiva. Você tinha alguma regularidade, eu digo você, de dar aula à distância? Você já fazia isso? Com uma certa regularidade? Não, não. Na realidade, a gente desenhou um projeto há um tempo atrás, mas não foi oportuno à época. E agora, com todas essas condições, nós já tínhamos nos preparado, né, para dar aula à distância, estudando, vendo novas metodologias. Porque uma coisa que o pessoal às vezes acha é que a aula à distância tem que ser sacal, tem que ser direto ali, você olhando para o computador, não obrigatoriamente. Veja bem, o que é que nós fizemos na aula? No primeiro momento, juntei todos os alunos numa plataforma de conversa, de bate-papo, como essa que nós estamos usando aqui, e os alunos estavam participando, interagindo, e a gente foi discutindo. Depois eu passei um estudo de caso para eles, e todos foram para grupos de WhatsApp, específico como se fossem salas, equipes, né? E lá naquelas equipes tinham alguns desafios, eles foram trabalhar esses desafios. Quando retornaram para a sala geral, tinha um novo convidado. Eles não sabiam que aquele convidado era um empresário e que aquele tema que eles estavam trabalhando era um tema que aquele empresário tinha tratado. Então, assim, eu consegui unir a prática, a teoria, a prática e a vivência do dia a dia, né? Então, foi muito interessante. Os alunos gostaram muito disso, puderam interagir com um profissional da área que é referência, né? Então, foi muito, muito bacana. Recentemente, você junto com o Armando Dalcoleto, vocês dois escreveram para certamente a instituição que tem maior pujança em relação ao trabalho, que é a Organização Internacional do Trabalho. Os dois únicos brasileiros nesse pensar o mundo do trabalho. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse artigo e sobre esse trabalho aí de muita relevância e super atual. O que se supõe
é que, tanto em termos de teletrabalho como isso vai continuar, isso foi acelerado, a implantação, a utilização, isso foi acelerado por causa da situação atual, mas isso não é moda, isso vai continuar. Eu queria apenas chamar a atenção para quando a gente for avaliar a situação atual, adotar uma metodologia que existem várias. Eu desenvolvi a minha, que é exatamente o que eu chamo de a abordagem dos 4 Ws. Por quê? Porque o primeiro W é o workplace, que é o local de trabalho. Temos que avaliar o local de trabalho. E esse local de trabalho, nesse momento, é um só. É a residência do colaborador, do profissional, enfim. Você tem você pode ter outros locais de trabalho. Você pode trabalhar no home-working, no escritório virtual, dessas empresas que alugam por hora, um pouco diferente do coworking para empresas, para pessoas profissionais liberais, enfim, tem muitos locais hoje. Hoje eu trabalho em qualquer lugar, a qualquer hora, desde que você tenha a infraestrutura tecnológica para trabalhar à distância. E isso tem essas implicações todas que nós estamos falando. Então, local de trabalho. Outro W é o Work Tools, ou seja, a tecnologia. Eu disponho realmente a tecnologia para me comunicar com a empresa, com os clientes, com meus colegas, e implica, inclusive, na questão da segurança da informação. Só para você ter uma ideia, eu tenho uma pessoa que eu conheço, que trabalha numa multinacional aqui em São Paulo, e ela é uma multinacional de comunicações. E ela sempre resistiu a adotar o teletrabalho, o home office. Sempre. E agora, todo mundo está trabalhando. E ela, a pessoa que trabalha, ela chegou no local de trabalho, na residência dela, ela sempre trabalhava com 2 telas. E ela só tinha uma tela, tinha o computador dele, acesso à internet não era muito bom, diferente do local lá da empresa dele. Aí começa os ajustes. Ele pegou o televisor dele, o Smart TV dele, deu um jeito e a outra tela dele. E a empresa, inclusive, tinha um sistema que ele, virtualmente, ele pode usar usando a Smart TV. E eu acho engraçado. E outra coisa, a preocupação dela com a comunicação, Paulo, sabe qual foi? E da segurança, ele tem que entrar com 5 senhas. A preocupação com a informação. 5 senhas até ele logar no sistema. Não é uma senha, porque tem esse aspecto, a preocupação. Então, você vê uma riqueza muito grande de situações hoje. Por isso, a minha preocupação da gente ter o máximo possível de informações com relação ao que está acontecendo. Então, esse W que eu falei workplace, esse é o work tools, que é a tecnologia, workforce, que são as pessoas, ou seja, tem muita gente que não se adapta trabalhando em casa. Nós vimos isso. Não tem perfil. Ela tem que sair, tem que se relacionar, enfim. E hoje você tem que ficar em casa. Até o pessoal liberar, enfim, as autoridades acharem que. Então, tem isso também. Você tem que avaliar o perfil, se aquelas atividades que ele está trabalhando na empresa, ela pode ser feita em casa sem nenhuma diferença. Claro que já tem isso. A gente vê, por que você trabalha aqui todos os dias, você pode fazer isso em casa? Pode. Mas tem uma questão comportamental também. Tem gente que não se adapta. E aí, o outro W dos 4 Ps é o work process. Qual é o processo de gestão? Qual vai ser o relacionamento com os gerentes, com os seus chefes que estão à distância? A informação que ele vai manipular, que ele vai utilizar. Então, tem um processo gerencial também que precisa ser feito. Agora, juntando tudo isso, esses 4 Ws,
você tem que ter aquilo que é função do administrador, a gestão desses 4 dados. E que tem que ser bem feita, porque nesse momento não é só ter uma boa tecnologia, mas se a pessoa não tiver um perfil adequado, já complica. E nesse momento, por isso que eu estou falando, deve estar havendo alguns problemas, porque aquilo que era recomendado, muitas vezes, dependendo da empresa, das pessoas, não está sendo cumprido. Então, isso eu estou falando com nossos colegas aqui do Conselho Regional de Administração de São Paulo, na própria Sociedade Internacional que eu sou presidente, que é o International Work Transformation Academy, com os nossos colegas, principalmente aqui da América Latina, que estão passando pelos mesmos problemas. O teletrabalho no Chile, na Argentina, e também na Finlândia, e também lá na Inglaterra. Ou seja, nivelamos todo mundo nivelado. Agora, vamos colher frutos disso, isso tem um preço muito alto, mas isso também tem um lado, eu sou otimista, eu vejo que isso pode enriquecer muito a administração, os modelos de gestão, a própria teoria das organizações, e isso vai ser muito importante. Estou falando do teletrabalho, mas os outros aspectos, como é que está sendo o marketing, as finanças, o pessoal da área de produção, isso vai ser muito rico para nós administradores. Com certeza. Esse período tem sido um período, acredito que de muita reflexão, de muito aprendizado para a sociedade como um todo, e, por que não dizer, para os profissionais, para as empresas. Eu queria, para a gente até fazer um fechamento aqui, que você falasse um pouco, algumas orientações para quem tem pequena empresa, porque uma grande empresa ela tem mais recursos, mas você acredita que é possível empreendedores, né, que têm pequenos negócios poderem estar trabalhando em casa e quais são os cuidados que ele tem que ter para ter esse trabalho de uma forma mais produtiva e profissional? Olha, não há muita diferença entre a pequena empresa, a grande empresa, inclusive, claro, uma grande empresa, ela pode disponibilizar até a ajuda de custo do seu pessoal, programar-se melhor, mas o que a gente está vendo são pequenas empresas que têm 10 funcionários, dependendo do setor também onde ela está, por exemplo, a empresa de TI, ela não vai ter nenhum problema, porque o seu pessoal de TI já tem toda a habilidade, o conhecimento de trabalhar, porque tem as ferramentas. Mas você tem outras empresas, por exemplo, pessoal administrativo, de empresas comerciais, por exemplo, uma pequena loja, uma loja, de uma maneira geral, pegar o pessoal administrativo, mas ela tem esse impedimento, essa restrição, porque é uma loja comercial, ela não pode atender remotamente o pessoal da loja. Muito embora, outra coisa que deu um boom muito grande no país foi o delivery. Quer dizer, as pessoas comprando, mas o delivery a gente está vendo que está predominando na área de restaurantes, né? E na área de alimentos, enfim. Uma loja que vende sapato, ela pode vender utilizando o delivery, e fisicamente não pode. Enfim, você tem tudo isso aí, pode ver, mas eu não vejo nenhum impedimento. Uma empresa, uma coisa que a gente aconselhava e continua aconselhando, e o que não foi, mais uma vez, cumprido nessa fase agora que nós estamos passando, é quando você começa um programa de implantação de teletrabalho, você começa com um grupo pequeno, exatamente para você testar, avaliar
com indicadores, como é que estão, assim, para você ir ajustando. Agora não teve nada disso. Foi todo mundo. Eu conheço uma empresa, ela tem 500 funcionários, o próprio presidente foi trabalhar em casa também. E todos os clientes foram trabalhar em casa. Ela tinha uma condição favorável, sem dúvida nenhuma. E simplesmente aconteceu. Nós não podemos, bom, só, um grupo tem que ir, primeiro um grupo pequeno, não tem que ir em grupo pequeno, não. Vai esse grupo que a gente acha que vai diminuir o contágio na empresa. Por exemplo, eu tenho um amigo que é diretor de um hospital aqui em São Paulo, a área administrativa do hospital foi toda para casa. Claro que os médicos e enfermeiros não podiam ir. E ele já estava tendo, que eu perguntei a ele, teve algum caso aí de contágio do coronavírus? Teve, médicos. E a gente está vendo que esse pessoal, médicos, enfermeiras, assistentes de alguns hospitais, é um pessoal, me parece, que está sendo bem afetado. A maior quantidade é isso. Mas esse meu amigo, que é o diretor-geral do hospital, ele foi para casa. E eu me lembro, Paulo, que eu cheguei várias vezes para ele e, meu amigo, por que você não implanta o teletrabalho aqui? Você tem condições. Não, esse negócio não vai dar certo, não é o momento. Claro, e agora foi. E eu vi muitas empresas que eu tinha conversado ontem, tinham resistência, sabe de que natureza? Cultural. Sim. Era uma resistência cultural, porque tecnologia tinha, a atividade permitia, 1 ou 2 dias por semana, mas isso aconteceu no mundo todo. Sempre tinha uma resistência cultural do gerente, do próprio funcionário, mas olha que coisa engraçada. Muitas vezes, a grande maioria, eram dos gerentes que queriam ver seu pessoal todo dia na empresa, porque alguns eram mais flexíveis e realmente estimulavam o teletrabalho, mas encontrei muitos gerentes que queriam ver o pessoal todo dia. Claro que ele não falava nesses termos, Claro. mas ele sei lá, é uma questão do poder dele, ele não sentia com poder, e isso eu vi nesses anos todinhos sempre isso. Engraçado, outra empresa, uma grande empresa pública que está lá em Brasília, que foi muito importante, eles implantaram o teletrabalho muito bem. No mês passado, eu soube que eles iam encerrar esse programa de teletrabalho com os funcionários. Encerrar, não sei o quê, tal, por motivos, eu acredito, até políticos, porque é empresa pública. Tal. E agora, com esse problema, não, todo mundo vai para casa. Mas, bom, você não ia encerrar o programa? Agora, não. Pelo contrário, ele ia trazer o pessoal que já estava trabalhando em casa, além de ter de volta esse pessoal, foi muita mais gente da empresa que nem tinha passado por um processo e nem tinha sido treinado em teletrabalho. Então, a gente está assistindo muitas coisas aí, e aí no Ceará também. Eu conversei com algumas empresas aí do Ceará, grandes empresas aí, e eu disse, pessoal, não, esse negócio não vai dar certo em São Paulo. Não, esse negócio não. Aí, agora estão fazendo. Não tem outra alternativa. Entendeu? Então, o problema, muitas vezes, a resistência é cultural. E essa cultura está sendo mudada. Na marra. Na marra. Esse é o termo. A cultura está sendo mudada na marra. Por isso, as empresas não vão ser as mesmas empresas de 2 meses atrás, um mês atrás, uma semana atrás. E elas vão mudar. Inclusive, a gente está ainda na expectativa dos impactos da economia nas empresas, que umas, até que ponto vão ser sustentáveis, inclusive nesses termos financeiros, se não tiver cliente. Enfim, a gente está tendo aí
uma visão de preocupação com isso. E isso está mexendo com todo mundo. Então, para nós que somos do Conselho Regional de Administração, nós temos aí uma profissão muito importante, né, na volta do passado a crise do coronavírus. Nós vamos ter que acompanhar. Isso. Eu recebi uma postagem hoje dizendo que atualmente as pessoas estão precisando muito dos médicos, né? Porque a grande questão hoje é essa. Mas o próximo profissional que vão precisar é do grupo de administradores, porque vamos ter que ressuscitar muita empresa e vamos ter que trabalhar a saúde financeira, a saúde organizacional. E essa experiência forçada aí do teletrabalho, né, em muitos casos, a maioria do home office, tem mostrado a viabilidade de algumas coisas. Antes de surgir tudo isso, eu já tinha me adaptado, né? No começo do ano, já em janeiro, eu montei uma estrutura em casa para ter realmente capacidade de trabalhar em casa, pensando em qualidade de vida, pensando também numa otimização do tempo, que a gente perde muito tempo se deslocando, né, sobretudo em grandes cidades. E aí essa decisão para mim foi muito boa e mostrou que eu estava na vanguarda também, né? Quando o coronavírus apareceu, já estava tudo pronto aqui para trabalhar de uma forma adequada e produtiva. Álvaro, eu queria que você então fizesse um fechamento dessa nossa conversa, tá? Deixando uma mensagem aí, sobretudo para administradores, estudantes e gestores de pequenas empresas. Eu agradeço essa oportunidade de fazer essas reflexões junto com você, Paulo, deixando uma mensagem de otimismo, que nós vamos superar esse problema. A gente, muito em breve, esse assunto da contaminação, a gente tem que ser positivo com relação a isso. O impacto econômico é uma outra outra polêmica que a gente está escutando. Eu acredito que alguma solução não seria a solução ótima, porque hoje não tem a solução ótima, não tem a ideal, tem aquilo que se pode fazer. As empresas vão se ajustar, algumas não vão, claro, essas vão ficar bem afetadas, como outras crises que nós vemos, inclusive de outras naturezas, né? E para o administrador, principalmente, ficar atento ao que está acontecendo. Nós estamos todos na mesma situação, não tem até diferença de classe social. Tem, claro, tem alguns que por exemplo, os autônomos, os profissionais liberais. Isso se você não falar do pessoal de baixa renda, às vezes pessoal de periferia, que tem condições sociais, vai ser outro teste para eles, sem dúvida nenhuma. Né? Eu acho que é um sacrifício, a gente sente muito isso, né? Mas ninguém sabe, nessa população mais carente, se vão ser afetadas pela pandemia. Enfim, eu acho que a gente tem que ser otimista, tem que pensar que nós vamos superar isso. Os outros problemas que virão serão grandes desafios para nós, principalmente administradores. Desafio como é que vamos
reestruturar as empresas, como é que nós vamos flexibilizar. E naquilo que diz respeito à área que eu tenho me dedicado à pesquisa, à publicação de livros, artigos que eu tenho escrito, para mim, eu não estou feliz, mas não era nesses termos que eu gostaria que as empresas adotassem o teletrabalho. Não era nesses termos. Emergencial, sobrevivência, não era isso. Mas como está lá, inclusive está lá na Bíblia. Muitas vezes essas coisas não é pelo amor, mas é pela dor. E pela dor, muitas vezes, a gente cresce realmente. A gente tem, por exemplo, as guerras que tiveram, que muita gente sofreu, e depois a gente viu que o mundo se desenvolveu. Ela foi pela dor, trágicas, aí depois as pessoas, as empresas, mudaram o seu comportamento. E isso tem até a ver com o próprio comportamento, o relacionamento. Você deve estar vendo que existe já uma solidariedade maior entre pessoas que estão se aproximando, estão perguntando como estão a outra. Outro dia eu estava aqui em casa, para você ter uma ideia, tinha vizinhos, amigos aqui no meu prédio, e ela chegou para mim e disse assim: eu vou para o supermercado, você precisa de alguma coisa? Olha aí, isso é uma demonstração de que tem esse lado também. E as pessoas estão mudando. Claro que tem muitas que não vão mudar, não adianta. Eu soube que, falei com um amigo meu aí, de Fortaleza, um empresário, ele disse: olha, até anteontem, domingo, tinha gente aqui indo à praia, não em Fortaleza, parece que as praias de Fortaleza, parece que o negócio está bem rígido, né? Mas algumas praias aí, perto de Fortaleza, eu não vou dizer que seja assim, tem muita gente que, tudo bem, você pode até ir para a praia, você vai ser contaminado ou não, não sei, mas é a visão de ter uma preocupação com aquilo que está acontecendo. Então, eu vejo isso, eu acho que é uma grande lição, e essa oportunidade que você me deu da gente fazer essa reflexão juntos aqui, as lições que nós estamos aprendendo, e principalmente, quando já estimar, Paulo, já imaginar, pensar como é que vai ser a reinvenção das empresas quando a gente voltar, não a vida normal, como era antes, mas uma vida com muita aprendizagem e muito conhecimento com o que aconteceu, porque foi muito doloroso, e está sendo muito doloroso. Mais uma vez, um grande abraço para você, ao Rafael Teixeira, do CRA, e que a gente possa, com esse papo aqui, ter contribuído para essa situação, dentro dessa perspectiva de otimismo e buscando sempre a tranquilidade para a gente saber enfrentar o que está acontecendo e o que provavelmente acontecerá. Estamos juntos, meu amigo. Ok, muito obrigado. Em nome do Conselho Regional de Administração do Ceará, é uma riqueza esse debate, esse bate-papo, né? Podemos dizer assim. E até a próxima, viu, Alba?